Imagine que você tem diante de si uma maçã e uma lâmina afiada o bastante para dividir qualquer coisa. Com cuidado, você corta a fruta em duas partes perfeitas. Depois, corta novamente. E de novo. As metades viram quartos, os quartos se tornam oitavos, e assim por diante. Logo, o que antes era uma simples maçã se transforma em pequenos fragmentos, pedaços quase invisíveis de polpa branca. Mas, à medida que os cortes continuam, algo curioso acontece. Você começa a enxergar um padrão. Já não está apenas olhando para a carne lisa da fruta, mas para uma rede complexa de células, minúsculas unidades vivas que compõem tudo o que existe naquele pedaço de matéria. Você continua cortando, cada vez mais fundo. Agora, as células se desfazem em moléculas, combinações delicadas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Ainda não satisfeito, você prossegue. O que antes era uma fruta agora se fragmenta em uma multidão inimaginável de átomos, algo na casa de 10 elevado à 27ª potência. Parece ser o limite. Afinal, o que poderia existir além dos átomos? Mas sua lâmina é perfeita. Você avança mais uma vez, e o que encontra é surpreendente. Dentro de cada átomo, quase nada. Um vasto vazio cercando um núcleo incrivelmente pequeno, tão diminuto que chega a ser 100 trilhões de vezes menor do que a maçã original. Você segue cortando. O núcleo se despedaça em prótons e nêutrons. E, ao ir ainda mais fundo, essas partículas revelam seus próprios componentes, quarks e gluons, habitantes de um reino invisível, onde as leis da física tradicional deixam de fazer sentido. Agora, o que resta da maçã não é matéria como conhecemos, mas uma dança de energia, ondas sutis em um mar de campos quânticos. Seria esse o limite final? Talvez não. Alguns físicos acreditam que, além desse ponto, o que chamamos de quarks e elétrons sejam apenas manifestações de algo mais fundamental, minúsculas cordas vibrando em dimensões ocultas, tão pequenas que desafiam qualquer tentativa de visualização. Essas cordas seriam os blocos de construção mais básicos da realidade, fios de energia vibrando em escalas inimagináveis. E se avançássemos ainda mais? Talvez o espaço e o tempo também sejam compostos por unidades discretas, blocos elementares que formam o próprio tecido do universo. Ou, quem sabe, ao ultrapassar esse limite, descobramos que o universo inteiro é apenas uma simulação, um programa rodando em um supercomputador além da nossa compreensão. Nesse caso, tudo o que percebemos, o sabor, o som, a luz, o toque, seria apenas uma projeção, um holograma emanando de uma realidade mais profunda. Ou talvez, em um nível ainda mais abstrato, a essência de tudo não seja matéria, nem energia, mas pura matemática, estruturas lógicas sustentando toda a existência. Mas então, qual é a verdade? Como podemos descobrir o que realmente é real? Para compreender a natureza da realidade e entender como a humanidade vem tentando decifrá-la ao longo dos séculos, precisaremos mergulhar fundo. Precisaremos questionar tudo. Afinal, a maçã é real? Você pode tocá-la, sentir o cheiro, saborear seu gosto doce e observar o reflexo da luz sobre sua casca verde. Mas será que isso basta para afirmar que ela realmente existe? O que, de fato, significa ser real? O que é a realidade? Para nossos ancestrais mais antigos, a realidade parecia algo óbvio e inquestionável. Das vastas planícies da África às terras tropicais da América do Sul, a realidade era aquilo que os sentidos captavam, o que se podia ver, ouvir, tocar, provar. A realidade estava simplesmente lá, implacável e direta. Um galho quebrando em uma floresta podia significar duas coisas, ou a promessa de uma refeição próxima, ou o aviso sinistro de que talvez você fosse o próximo item no menu de um predador com garras e dentes afiados. Perceber a realidade ao redor não era apenas uma questão de curiosidade, era uma questão de sobrevivência. Nessas lutas diárias, nossos ancestrais provavelmente tinham pouco tempo para contemplações filosóficas. Mas, conforme as mentes humanas começaram a evoluir e a capacidade de refletir se expandiu, a percepção da realidade certamente também mudou. Sabemos que os humanos começaram a enterrar seus mortos há cerca de 100 mil anos. Nunca saberemos exatamente o que pensavam ao se despedirem de seus entes queridos. No entanto, talvez estivessem imaginando algo além desta existência, um mundo além da realidade visível, uma possível vida após a morte. Esses rituais antigos nos dão pistas sobre o pensamento humano emergente. Uma ideia começou a tomar forma:
havia mais na realidade do que aquilo que os olhos, ouvidos ou nariz podiam captar. Surgiram noções de espíritos, deuses e forças invisíveis, mas profundamente influentes. Junto com essas crenças, vieram as perguntas: qual é o significado disso tudo? Qual é o propósito da nossa existência? Naquela época, os deuses eram vistos como a fonte de tudo, até mesmo das maçãs. Eles forneciam as frutas deliciosas que sustentavam a vida. E isso bastava. Questionar a essência da maçã, ou a realidade por trás dela, era algo que estava além das preocupações cotidianas. As respostas, acreditava-se, pertenciam apenas aos domínios dos próprios deuses. Mas outros começaram a imaginar mais profundamente. E então, chegamos a Platão, um dos maiores pensadores do mundo antigo. Ele viveu em Atenas no século IV a.C. Curiosamente, Platão não era seu nome verdadeiro, mas sim um apelido que significava largo, talvez uma referência à sua constituição física robusta. Seu nome de nascimento era Aristócles. Para Platão, o mundo material era intrigante e inquietante. Ele fazia perguntas que poucos ousavam. De onde vêm as propriedades dos objetos? Por que a casca da maçã é verde? Por que os cães têm 4 patas? Em sua visão, o mundo que percebemos com nossos sentidos não era, de fato, um mundo real. Para explicar sua ideia, Platão criou a famosa alegoria da caverna, uma metáfora que desafia nossa noção de realidade. Platão nos pediu para imaginar uma caverna profunda e escura. Dentro dela, um grupo de prisioneiros está acorrentado, forçado a olhar apenas para uma parede diante de si. Esses prisioneiros nunca saíram da caverna, nunca experimentaram o mundo exterior. Tudo o que conhecem são as sombras projetadas na parede. Essas sombras são criadas pela luz do sol que entra na caverna e pelas pessoas passando na entrada, realizando suas atividades diárias. As sombras são tudo o que os prisioneiros podem ver, representações pálidas de uma realidade que eles nunca experimentaram diretamente. Agora, pergunte-se: o que esses prisioneiros devem pensar sobre o mundo exterior, esse que eles só podem vislumbrar através de sombras? Como poderiam compreender a verdadeira realidade? Mas Platão vai além. Ele nos convida a imaginar algo ainda mais desconcertante. E se os prisioneiros não estivessem vendo sombras do mundo real? E se alguém houvesse bloqueado a entrada da caverna, substituindo a luz do sol por uma fogueira? Nesse cenário, pessoas maliciosas poderiam usar essa fogueira para manipular os prisioneiros, projetando imagens na parede com fantoches. Não seriam mais apenas sombras de pessoas passando, mas representações cuidadosamente orquestradas, histórias de monstros, reis, castelos e batalhas. Os prisioneiros, sem outra referência, aceitariam essas sombras como a única realidade possível. Platão nos pede para refletir: somos como os prisioneiros de sua alegoria. A realidade que experimentamos diariamente seria apenas uma projeção, um reflexo pálido de algo maior e mais verdadeiro. Nosso mundo imperfeito, segundo ele, é apenas uma imagem cintilante de uma perfeição que reside em outro lugar, em um domínio além da nossa percepção. Para Platão, nossas vivências não passam de sombras de uma realidade suprema. Curiosamente, o que sabemos hoje torna essa visão estranhamente premonitória. No entanto, para desvendar os segredos do universo e compreender a verdadeira natureza do cosmos, as respostas não estão nas mãos dos deuses ou dos filósofos antigos. É necessário ir além, explorar a essência da matéria, do tempo e do espaço. Precisamos das ferramentas e dos insights proporcionados pela ciência. E assim que começamos essa busca, a realidade rapidamente se revelou muito mais estranha do que poderíamos imaginar. A filosofia cortará as asas de um anjo, conquistará todos os mistérios com regra e linha, esvaziará o ar assombrado e a mina dos gnomos, desfará um arco-íris. Essas palavras ecoam um lamento do poeta inglês John Keats, em que ele critica a forma como a ciência e a razão podem, às vezes, despojar a beleza e o mistério da natureza. Em 1821, Keats morreu em Roma, aos 25 anos, vítima da tuberculose. Apesar de sua curta vida, deixou um legado de poemas que exaltavam a beleza natural do mundo. Ironicamente, como tantos outros, sua genialidade só foi plenamente reconhecida após sua morte. Keats nasceu quase 70 anos após a morte de Isaac Newton, em uma época marcada pela Revolução Industrial, uma transformação movida pelas descobertas científicas de Newton e seus contemporâneos. Newton dedicou-se a compreender e revelar a realidade como uma expressão das leis físicas.
Uma de suas descobertas mais notáveis foi que a luz branca do Sol contém todas as cores do arco-íris e que as gotículas de água no ar espalham essa luz em um espetáculo vibrante que vai do vermelho ao violeta. Para Keats, porém, esse triunfo científico parecia um sacrilégio. Ele acusou Newton de desfazer o arco-íris, reduzindo uma maravilha natural a uma explicação fria e mecânica, nada além de um prisma e luz refratada. Por mais que Keats lamentasse, a ciência de Newton iniciou uma tradição poderosa: descascar camada por camada da realidade, expondo suas fundações. Voltemos à nossa maçã. Uma das características mais marcantes de uma maçã madura é sua cor vibrante. Mas onde, exatamente, reside essa cor? Uma maçã é composta por uma mistura complexa de água, açúcares e estruturas ainda mais intricadas. Então, por que enxergamos sua casca como verde, vermelha ou amarela? Para responder a essa pergunta, precisamos mergulhar na natureza da cor, uma jornada que nos leva a Thomas Young, um dos grandes pioneiros da ciência. Nascido em 1773 na pequena cidade de Milverton, Inglaterra, Young foi um prodígio intelectual. Durante sua vida, ele dominou idiomas como latim, francês, grego, italiano, aramaico e persa, além de desempenhar um papel crucial na decifração dos hieróglifos egípcios após a descoberta da Pedra de Roseta. Mas talvez seu legado mais duradouro esteja no campo da ciência. Para alguns de vocês, o nome de Young pode ser familiar, pois foi Thomas Young quem realizou o primeiro experimento conhecido como experimento da dupla fenda. Esse experimento está no cerne de muitas questões sobre a natureza da realidade, e voltaremos a ele mais tarde em nossa história. Young também se interessou pela percepção de cores. Os artistas já sabiam que misturar tintas produzia novas cores, e que três cores, vermelho, verde e azul, pareciam fundamentais. Young sugeriu que nossos olhos contêm três tipos de fibras sensíveis, hoje conhecidas como células cúnicas. Um tipo responde ao vermelho, outro ao verde e o terceiro ao azul. A estimulação dessas células é enviada ao cérebro através do nervo óptico, onde as informações são combinadas, como uma paleta de tintas, para criar nossa percepção das cores. Essa ideia de Young foi revolucionária e tornou-se a base para nossa compreensão moderna da visão de cores. Assim, o que vemos, seja a cor de uma maçã ou o brilho de um arco-íris, é uma interpretação do cérebro, baseada em estímulos que, por si só, não têm cor alguma. As coisas, no entanto, ficam estranhas quando olhamos para os olhos de outros animais. Nossos parentes próximos, os macacos do Velho Mundo, compartilham uma visão de mundo semelhante à nossa, com sensibilidade a três faixas de cores. Porém, a maioria dos mamíferos vê apenas duas, equivalentes às nossas faixas de azul e verde, reduzindo sua paleta de cores. Para eles, será que uma banana ainda seria amarela? Já as abelhas possuem três receptores de cor, mas com uma diferença crucial. Além do azul e do verde, elas enxergam o ultravioleta. Répteis, peixes e aves vão ainda mais longe. Muitas espécies possuem 4 ou mais receptores de cor. O camarão mantis, um pequeno e agressivo predador dos mares, leva isso ao extremo com impressionantes 12 receptores de cor, abrangendo um espectro que vai muito além do arco-íris humano. Para esses animais, o mundo deve ser uma explosão de cores que nós, com nossa visão limitada, sequer podemos imaginar. Mas o que isso nos revela sobre a natureza da realidade? Para os humanos, o amarelo do arco-íris é o mesmo amarelo que percebemos na casca de uma banana. Porém, outras criaturas poderiam discordar completamente. Para elas, um morango, um pepino ou mesmo a pele humana podem ter a mesma cor que uma banana. Essa disparidade nos oferece um insight profundo. O que enxergamos é apenas uma interpretação da realidade, uma construção subjetiva criada por nossos cérebros, nada objetivo. Nosso mundo visual é uma simulação, uma narrativa construída a partir dos estímulos que recebemos. Newton desvendou como gotas de chuva e luz solar criam o arco-íris, mas as cores que vemos existem apenas em nossas mentes. Da mesma forma, os sons que ouvimos não são reais no sentido objetivo, são interpretações das vibrações captadas pelos tímpanos. Toda a nossa experiência sensorial é subjetiva, uma realidade virtual moldada pelo cérebro. Vivemos em uma realidade virtual de nossa própria criação. E isso levanta uma questão fundamental: se o que percebemos não é a realidade verdadeira, então o que é? Como podemos compreender a natureza do universo se não podemos confiar completamente em nossos sentidos? Talvez possamos nos apoiar em algo mais sólido,
o espaço e o tempo. Pelo menos, a maçã está aqui e agora, certo? Ou será que não? A revolução científica que se seguiu às descobertas de Newton e Young abalou até mesmo as noções mais básicas da realidade. Nenhuma parte está a salvo. O tempo, como percebemos, não é absoluto. Ele se estende e se contrai, como se respirasse. E agora sabemos, ele passou mais devagar no passado do que passa hoje. Em 2023, astrônomos conseguiram medir exatamente o quanto. Observando quasares distantes, verdadeiros faróis cósmicos localizados a mais de 12 bilhões de anos-luz, eles testemunharam a dança frenética de buracos negros supermassivos, com massas bilhões de vezes maiores que a do Sol. Em torno desses monstros, a matéria gira em velocidades próximas à da luz. A fricção, a compressão e o calor tornam-se tão intensos que a energia irrompe em clarões cegantes, visíveis através de todo o universo. É como se o próprio cosmos acendesse fogos de artifício diante de nossos olhos. Mas, por trás desse espetáculo, os astrônomos notaram algo sutil, um ritmo constante, um tique periódico na emissão de luz dos quasares. Comparando esses pulsos com os relógios atômicos da Terra, eles descobriram algo profundamente perturbador. Quanto mais distante estava o quasar, isto é, quanto mais jovem o universo, mais lentos eram seus tiques. Quando o cosmos tinha apenas 1/10 da idade atual, o tempo fluía a 1/5 da velocidade que conhecemos hoje. O universo jovem era um lugar onde os segundos se estendiam, onde o próprio relógio do tempo pulsava de forma mais lenta e serena. Esse fenômeno não era inesperado. Ele estava previsto nas equações que governam o universo, leis traçadas há mais de um século, em uma teoria que transformou nossa compreensão do espaço e do tempo. Mas, para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar a um ponto de partida curioso, o quarto frio de um filósofo francês do século XVII. Numa noite silenciosa de 1619, René Descartes, então um jovem soldado e estudioso de matemática, buscava abrigo do inverno. Enquanto observava uma mosca vagar pelo teto, um pensamento o atravessou. Como descrever o movimento daquela criatura no espaço? Ele percebeu que, para entender o movimento, era preciso escolher um ponto fixo, uma referência imutável. Imaginou então 3 linhas que se cruzavam em ângulos retos, um eixo para cada dimensão do espaço. Nascia, assim, o sistema de coordenadas cartesianas. 3 números, 3 medidas para definir qualquer posição. Com essa ideia simples, Descartes deu ao mundo uma nova linguagem, a forma de descrever o espaço matematicamente. Isaac Newton, anos depois, tomaria essa base e a expandiria de forma monumental. Newton fez do espaço cartesiano o palco onde todo o universo se desenrola. Em sua física clássica, o tempo era absoluto, um compasso universal que marcava o ritmo de todos os acontecimentos, o mesmo para todas as partes do cosmos. Mas outro gênio, Galileu Galilei, já havia lançado uma semente de dúvida. Ele mostrou que o movimento é relativo, o que está em repouso para um pode estar em movimento para outro, e ainda assim as leis da física se mantêm as mesmas. A bordo de um navio em águas calmas, Galileu imaginou, dentro do convés, tudo parece normal, quer o navio esteja parado ou em movimento constante. Mas, se ele acelerar, tudo muda. Essa observação simples revelou uma verdade profunda: não existe repouso absoluto. E com ela nasceu o princípio da relatividade de Galileu. Por séculos, a física newtoniana reinou sobre essa base. O universo era visto como um palco fixo, onde o tempo e o espaço fluíam de maneira independente. Mas então, no século XIX, um homem chamado James Clerk Maxwell revelou algo que mudaria tudo. Ao unir eletricidade e magnetismo em um mesmo conjunto de equações, Maxwell descobriu que a luz não é apenas uma onda visível, é uma oscilação conjunta de campos elétricos e magnéticos que se propagam pelo espaço. Essas equações mostravam que a luz viajava a uma velocidade constante, cerca de 300 mil km por segundo, mas deixavam uma pergunta em aberto: constante em relação a quê? Buscando essa resposta, cientistas imaginaram um meio invisível, o éter luminífero, que serviria como referência absoluta. Mas nenhum experimento, por mais preciso, conseguiu detectar sua existência. O universo parecia não ter um fundo fixo. E essa contradição permaneceu até que um jovem funcionário de escritório em Berna decidiu olhar para o problema de outro ângulo. Em 1905, Albert Einstein propôs uma ideia simples e devastadora:
a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores, em qualquer lugar, em qualquer situação. Não há éter, não há repouso absoluto. Com isso, ele uniu o princípio de Galileu às equações de Maxwell, e nasceu a teoria da relatividade especial. Mas essa simplicidade escondia uma consequência profunda. Se a luz viaja sempre à mesma velocidade, então o espaço e o tempo precisam se ajustar para manter essa constância. Einstein concluiu que o tempo não é universal. Ele se curva, se alonga e se retrai dependendo do movimento do observador. Essa ideia foi comprovada décadas depois. Partículas chamadas muons, formadas na atmosfera superior, viajam quase à velocidade da luz. Segundo sua curta vida útil, elas deveriam desaparecer antes de chegar à superfície da Terra. Mas não desaparecem. Para nós, seus relógios internos correm mais devagar, o tempo delas se estica. E para elas, é o espaço que se encurta. O tempo e o espaço, percebeu Einstein, são duas faces de um mesmo tecido maleável. E esse tecido tem uma propriedade misteriosa: nada, absolutamente nada, pode se mover mais rápido do que a luz. Isso significa que tudo o que vemos no céu é uma visão do passado. O sol que ilumina nossas manhãs é o sol de 8 minutos atrás. A luz das galáxias distantes partiu antes mesmo que a humanidade existisse. O universo que enxergamos é uma memória em expansão. Einstein também mostrou que não existe um agora universal. Dois observadores, em lugares diferentes, podem discordar sobre o que acontece ao mesmo tempo, e ambos estarão certos. O presente é uma experiência pessoal, moldada pela perspectiva. Mas havia um desafio. A teoria especial da relatividade ignorava a gravidade, e a gravidade era essencial. A física de Newton dependia de um tempo absoluto, e sem ele, suas equações ruíam. Einstein precisou recomeçar. Durante 10 anos, ele lutou para unificar tudo novamente. E em 1915, alcançou uma das maiores conquistas da mente humana: a teoria geral da relatividade. Ela descreveu a gravidade não mais como uma força invisível, mas como a curvatura do próprio espaço-tempo. Planetas orbitam o Sol não porque são puxados, mas porque seguem o caminho mais natural possível através de um espaço curvado pela massa solar. O universo deixou de ser um palco fixo e tornou-se um tecido vivo, que se dobra sob o peso da matéria e da energia. E com isso, Einstein deu um novo sentido ao tempo. O tempo desacelera em campos gravitacionais intensos, ao redor de estrelas, planetas e buracos negros. Perto do horizonte de um buraco negro, o tempo quase para. Minutos para quem está lá podem equivaler a séculos para quem observa de longe. O mesmo princípio explica por que o universo jovem parecia se mover em câmera lenta. À medida que o espaço se expande, a própria luz se estica, e o tempo do passado se alonga diante de nós. O que chamamos de tempo cósmico é apenas a curvatura universal de um relógio que pulsa em escalas incompreensíveis. Hoje, sabemos que cada relógio marca um tempo próprio. Seja um relógio atômico em órbita ou o coração humano batendo na Terra, cada um vive em seu próprio ritmo, influenciado pela gravidade, pela velocidade e pela história do cosmos. O tempo é pessoal. E talvez seja o mais íntimo de todos os fenômenos. Ele molda não apenas o universo, mas também a consciência. A maçã que está diante de você agora existe apenas no seu presente, um presente que é exclusivamente seu. Cada observador, cada ser, cada partícula vive em seu próprio agora. E, assim, o universo revela sua verdade mais profunda. Não há um único fluxo do tempo, mas infinitos. Cada um de nós é uma linha traçada nesse vasto tecido da realidade, um ponto luminoso em uma tapeçaria que se dobra, vibra e respira com o próprio ritmo do cosmos. Durante milênios, acreditamos que a matéria fosse sólida, contínua e indivisível. Mas, no início do século XX, essa certeza se desfez diante de uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão do mundo. Em maio de 1932, manchetes em todo o planeta ecoavam o feito de dois cientistas britânicos, Ernest Walton e John Cockcroft. Eles haviam conseguido dividir o átomo de lítio, algo que, até então, parecia impossível. Pela primeira vez, a humanidade testemunhava a transmutação de um elemento em outro. Essa conquista não foi apenas um marco técnico. Ela simbolizou o rompimento de uma fronteira filosófica que persistia desde a Grécia Antiga. A noção de que a matéria era indivisível havia sido destruída.
O que antes era apenas especulação metafísica, agora se revelava no brilho de partículas subatômicas se chocando em câmaras de vidro. Durante séculos, filósofos se perguntaram o que realmente compunha o mundo. Demócrito, há mais de 2000 anos, sugerira que toda a realidade era formada por pequenas partículas indivisíveis, os átomos. A palavra grega átomos significava literalmente aquilo que não pode ser cortado. Mas, por muito tempo, essa ideia permaneceu apenas um conceito abstrato. Nenhuma prova, nenhum instrumento, nenhuma evidência concreta sustentava a existência dessas partículas fundamentais. Foi apenas com o avanço da ciência experimental que as primeiras pistas começaram a surgir. Curiosamente, não vieram dos físicos, mas de um botânico escocês chamado Robert Brown. Em 1827, ao observar grãos de pólen suspensos em água através de um microscópio, Brown percebeu algo intrigante. As pequenas partículas não permaneciam imóveis. Elas se moviam de maneira caótica, imprevisível, como se estivessem vivas. Mas o fenômeno não era exclusivo do pólen. Mesmo partículas inertes, como poeira ou fragmentos de tinta, pareciam dançar incessantemente. Brown havia descoberto o que mais tarde seria conhecido como movimento browniano, uma pista essencial para o mundo atômico. Décadas depois, em 1905, Albert Einstein explicaria esse mistério de forma magistral. Ele demonstrou que o movimento irregular das partículas era resultado das colisões aleatórias de moléculas de água invisíveis ao microscópio. Essa explicação simples, mas brilhante, transformou o conceito de átomo em evidência científica. A partir desse ponto, a matéria deixou de ser uma abstração filosófica e se tornou uma realidade mensurável. O universo, enfim, podia ser entendido como um vasto conjunto de partículas microscópicas em movimento incessante. Contudo, o que os cientistas descobriram em seguida seria ainda mais perturbador. No final do século XIX, Henri Becquerel e Marie Curie observaram que certos elementos eram estáveis, emitindo energia e se transformando em outros. Essa era a primeira evidência de que os átomos não eram tão indivisíveis quanto se acreditava. Logo depois, Joseph John Thomson revelou a existência do elétron, uma partícula negativamente carregada contida dentro do átomo. Isso significava que havia algo dentro daquilo que, por definição, deveria ser indivisível. Mas o golpe definitivo veio com Ernest Rutherford, considerado o pai da física nuclear. Em 1909, ele conduziu o lendário experimento da folha de ouro. Ao bombardear uma fina lâmina de ouro com partículas alfa, esperava que elas atravessassem facilmente, já que o átomo, segundo o modelo de Thomson, seria uma massa uniforme. Porém, algo inesperado aconteceu. Algumas partículas foram desviadas violentamente, e até mesmo refletidas de volta. Rutherford ficou atônito. Como algo tão pequeno poderia repelir partículas tão energéticas? A conclusão foi inevitável. O átomo não era uma esfera homogênea. Toda sua massa e carga positiva estavam concentradas em um núcleo minúsculo, cercado por vastos espaços vazios. A maior parte da matéria era, na verdade, vazio. Esse conceito desafiava completamente a percepção humana. Tudo o que consideramos sólido, o chão que pisamos, o corpo que habitamos, o mundo ao nosso redor, é composto quase inteiramente de espaço. O que chamamos de solidez é apenas uma ilusão gerada pelas forças eletromagnéticas que mantêm os elétrons em órbita ao redor dos núcleos atômicos. A descoberta abriu as portas para uma nova era. No início do século XX, a ciência mergulhou profundamente no interior do átomo. Foi quando Henry Moseley, jovem físico britânico, deu o próximo grande passo. Trabalhando com raios-x, Moseley observou que cada elemento químico emitia uma radiação característica. A energia dessas emissões seguia um padrão matemático que dependia do número de cargas positivas em seu núcleo. Assim, ele reorganizou a tabela periódica de acordo com o número atômico, uma revolução que redefiniu a química moderna. Infelizmente, o destino interrompeu sua trajetória cedo demais. Em 1915, aos 27 anos, Moseley foi morto em combate durante a Primeira Guerra Mundial. Sua perda foi uma das maiores tragédias da história da ciência. Mesmo assim, as descobertas continuaram. Rutherford identificou o próton como a partícula positiva presente em todos os núcleos. E, em 1932, James Chadwick completou o quebra-cabeça ao descobrir o nêutron, partícula neutra de massa semelhante ao próton. O mundo parecia, enfim, decifrado,
Toda matéria visível composta de apenas 3 elementos fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons. Mas a física não estava satisfeita. O modelo atômico proposto por Rutherford tinha um problema grave. Segundo as leis do eletromagnetismo, qualquer partícula carregada em movimento, como um elétron orbitando o núcleo, deveria perder energia e colapsar em direção ao centro. Se isso fosse verdade, nenhum átomo seria estável. Nenhuma molécula existiria. E, portanto, nada no universo material poderia persistir. A física clássica havia chegado ao seu limite. Era necessário reinventar as regras. Foi então que surgiu uma nova revolução, a mecânica quântica. Ela redefiniu completamente nossa compreensão da realidade. A estabilidade dos átomos não era uma anomalia, era uma consequência das leis fundamentais da natureza em sua escala mais profunda. O elétron não orbita como um planeta em torno do Sol. Ele existe como uma nuvem de probabilidade, uma presença difusa que só pode ser descrita matematicamente. O que descobrimos, portanto, é que o universo não é feito de matéria sólida, mas de possibilidades. A antiga pergunta do que é feita a realidade revelou algo ainda mais enigmático. O que chamamos de real é um entrelaçamento de campos, energia e informação. O átomo, outrora indivisível, se revelou uma fronteira, uma porta de entrada para um universo ainda mais misterioso, invisível e fundamental. O que você acabou de assistir é apenas o começo. Na parte 2, vamos atravessar a fronteira entre a física e o invisível, onde a realidade se desfaz e o mistério começa. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a continuação dessa jornada.